envolve um pouco do reiki, envolve também uma técnica chamada frequência arco-íris. É parecido com o reiki, mas a gente tem uma forma diferente de fazer o tratamento, tá? Para quem já fez reiki, só para entender um pouquinho como funciona. E quando a gente fala um pouco das palestras, então eu sempre direciono as palestras voltadas para o autoconhecimento. A Ana Marta vai falar assim um pouco do Evangelho, a Simone também vai trazer coisas em relação à questão espiritual. Então cada um aqui de nós tem um pouquinho de experiência, a gente vai trabalhando um pouco dessas vertentes, para não ficar sempre a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala um pouco de autoconhecimento, eu trago um pouco de despertar, que a gente está vivendo no nosso dia a dia, entendendo um pouco melhor como acontecem as coisas na sociedade, como acontece com a gente, o que os nossos pensamentos e sentimentos trazem para o nosso corpo físico, né? E hoje eu quis trazer um tema que eu vivenciei há umas 2 semanas atrás, achei interessante a gente trazer um pouco e associar o que aconteceu mais ou menos lá na época de Jesus, né? Sobre a comunicação. Quem aqui já pensou uma coisa e já falou outra totalmente diferente? O tempo todo, né? A gente pensa às vezes para não magoar outra pessoa, ou a gente pensa às vezes para não causar uma confusão. Então pode acontecer várias coisas que a gente acaba pensando e falando coisas diferentes. Quando a gente começa a trabalhar muito nesse sentido, a gente começa a ter um pouco de influência aqui na garganta, onde está o nosso chakra laríngeo. E a gente começa a ter um pouco de desequilíbrio sobre isso. Então, o que vale a pena? A gente começar a pesquisar e ver como a gente consegue se expressar, consiga falar tudo aquilo que a gente pensa, para aquela pessoa receber bem aquela informação, né? E aí, quando a gente fala um pouco disso, nós na sociedade, nós temos 2 tipos de característica. As pessoas assertivas e as não assertivas. O que é isso? A assertiva é aquela pessoa que ela vai falar direto, sem dar voltas. Ela não faz rodeio. E o que acontece para uma pessoa que é não assertiva e escuta essa informação? Essa pessoa é arrogante. Ela não tem amor no coração, né? A gente fala, ela tem um coração peludo, que a gente brinca de vez em quando, né? Então, o que acontece? Na verdade, são características diferentes, mas como a gente interpreta. Então, sempre é bom a gente tentar olhar o próximo. Qual é a característica dele? Será que aquela pessoa, ela gosta, por exemplo, sempre tem alguém que gosta de contar um pouco da vida dela, ela gosta de falar um pouco do dia dela. Então, vem que essa pessoa, ela não é aquela que é direta, né? Que não gosta de rodeios. Então, a gente tem que mapear e tentar entender como é aquela pessoa para que eu possa me expressar melhor, né? De forma que isso não nos cause, quando a gente tenta falar algo, não nos cause certos desequilíbrios que tem nos nossos chakras, né? Ou, às vezes, você quer passar uma informação e a pessoa não está te escutando aquilo que você está querendo falar. Isso também é a forma assertiva ou não assertiva, né? E por que eu quis também trazer um pouco sobre isso e trazer para a questão de Jesus? Como que Jesus, né, um pouco que a gente vê na Bíblia, um pouco que a gente escuta por aí, em todas as, vou falar, em todas as religiões, né, porque acho que todas elas têm coisas para contribuir, Jesus trabalhava com a gente como parábolas, né? Jesus não falava por histórias com a gente, exatamente por isso, porque pensa se hoje em dia, na nossa época, se a gente for assertivo com todo mundo, imagina na época de Jesus, não é? Então ele tinha que dar exemplos, contar algumas histórias, para que as pessoas pudessem entender a mensagem que ele passava. Então isso é muito importante para o nosso despertar da consciência. A gente não guardar as coisas, não guardar a informação, tentar se expressar, mas ver o outro lado. Às vezes, dependendo da situação, é bom naquele momento não falar nada. Espera um pouco, espera a coisa passar e aí volta e tenta trazer aquilo que vocês querem passar a informação. Tudo bem? Então essa é só uma mensagem que eu quis trazer, porque eu vivenciei, eu não, né? Conversando com uma pessoa, ela quis trazer, contando o dia a dia dela, ela estava comentando, ela é do interior de São Paulo, e teve uma festa no interior e tinha pessoas de São Paulo. E aí a irmã dela que estava em São Paulo foi para lá porque o pai disse, eu vou te buscar em São Paulo e vou te trazer de volta. São quase 200 quilômetros de distância.
Só que nessa do trazer de volta, acontecem imprevistos, né? E o pai achou que precisava trabalhar, e ele não quis contar para a filha. E ele começou a tentar, entre aspas, sugerir para a filha que ela fosse de carona com outras pessoas da família. E a filha falou, não, já que meu pai disse que vai me levar para casa, eu vou esperar e todo mundo vai embora e eu vou ficar. O que aconteceu? O pai trouxe, mas trouxe de mau humor, trouxe chateado, porque ele não soube se expressar. E aí, quando ele chegou no interior de novo, o que ele falou? Por que ela não foi? Por que ela não foi com outra pessoa e tudo mais? Ou seja, e a própria filha, vendo todo o cenário, a outra que estava no interior falou assim, mas por que você não se expressou e não falou a verdade, então? O que você sentiu? Então, é justamente isso, né? Um mau desentendimento, porque ele precisava trabalhar. Se ele tivesse falado, olha filha, eu vou para outros familiares para tudo ficar bem. Então foi uma questão só de comunicação, que gerou um estresse para ele emocional, já mexeu nos chakras dele, já que a gente está falando um pouco também do rei, né? Desequilibrou os chakras, ele veio de mau humor, né? A filha ficou sem entender o que estava acontecendo. E isso é uma realidade que acontece nas nossas famílias, no nosso dia a dia, não é mesmo? Então é justamente isso, pensar sempre na questão de tentar se comunicar, né? E como Jesus, por exemplo, se ele não falasse em parábolas, ele já poderia ter, né, mudado todo o círculo de história dele se ele fosse assertivo, né? Ainda mais com a consciência que nós tínhamos naquela época. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Então, gratidão. Querido Deus, estamos aqui buscando a sua ajuda para nos libertar e nos curar. Sabemos que só o Senhor pode nos curar, nos libertar e nos trazer de volta. Pedimos que o seu Espírito Santo venha nos guiar enquanto buscamos a libertação e ajude-nos a enxergar nossas fraquezas e pecados para que possamos pedir perdão e receber sua misericórdia. Jesus, nosso Salvador, pedimos que venha e nos cure de nossas feridas emocionais, mentais e físicas, para que possamos experimentar a alegria de Deus, Senhor, em nossas vidas. Pedimos também que expulse todo espírito maligno que possa estar nos prejudicando. Ajude-nos a quebrar essas correntes que nos prendem e nos libertar de todo o mal. Confiamos a sua bondade e pedimos que derrame sua graça e bênção sobre nós. Que o Senhor nos conduza à plena libertação e cura. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Amém. Então, vamos fazer nesse momento a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou há milhares de anos, e que ela é assim uma oração que fica para toda a humanidade, em todos os países, em todo o planeta se faz essa oração, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.